Bora lá então desenhar no Nostalgie. Hahnemili Nostalgie de 190 gramas por metro quadrado. Eu vou desenhar como eu costumo, de forma habitual. Então, os meus escuros intensos eu faço com 14B Pit Matte da Faber-Castell. Se você não tem, dá pra usar uma lapiseira 05 com grafite 4B. Dá pra usar um 4B ou um 6B muito bem apontadinho, pra você conseguir já marcar esse preto intenso, que também é uma forma que eu começo os meus desenhos. Nesse desenho aqui eu não vou ter muita área de preto intenso, vou ter depois um pouco dos fios e tal. Então a parte mais intensa mesmo que eu tenho por enquanto vai ser aqui a pupila, então já vou marcar ela. Vou pegar aqui um grafite com 052B, vou usar ele para fazer uns tons médios. Como o desenho é um pouco pequeno, né, e detalhado, eu vou optar pela lapiseira. Poderia ser o lápis, desde que o lápis bem apontadinho, né, mas como eu tenho a possibilidade da lapiseira aqui, eu vou usar ela só para eu quero ter um pouco mais de refinamento. Com lápis eu tenho que usar ele bem apontadinho e tomando cuidado para ele não ficar granulado. Eu não esfumo tanto os meus desenhos. Então, por isso que talvez você veja algumas coisas diferentes, não sei, né, se você já desenha e tal. Mas eu costumo optar sempre por algo que me dê um refinamento um pouco mais fácil. Então, agora eu vou trabalhar aqui os tons médios. O Nostalgie, ele é um papel relativamente liso. Então, mesmo que eu esteja aqui com 2B, eu tô com a mão muito leve, tá? Mesmo que eu esteja aqui com 2B, ele não deixa tão poroso, ele não deixa tão granulado. Por isso que eu optei por essa graduação. Vou pegar aqui um lápis 2B pra você já ver a diferença. Deixa eu achar aqui. Como eu disse no começo, eu vou usar material que eu tenho o hábito de usar, pra não ter diferença entre os vídeos sobre papéis. Então, agora eu tô aqui com o lápis 2B. Tá vendo? Não tem tanta diferença, ele é levemente mais granuladinho. Tô com a mão bem levinha. Tô aqui com esse esfuminho da Staedtler também, é bem bacana esse esfuminho. Também é macio. Então, vamos lá. Como eu já usei um 2B, para chegar perto do tom que eu quero, porque sendo o Nostalgie um papel mais lisinho, ele não é um liso absoluto, ou acho que nem gostaria de usar essa palavra, mas ele não é o mais liso, ele não tá na categoria dos mais lisos, mas ele é um pouco mais liso, então eu não posso ficar saturando ele com tanta facilidade. Então, aqui nesse olho ele tem um tom médio pro escuro, tá? Um médio escuro. E como eu não quero ficar saturando ele antes da hora, porque eu ainda quero pôr uma texturinha aqui e tal. Então, é por isso que eu já escolhi essa graduação um pouquinho mais macia. Se eu tivesse vindo com B, ele escureceria também. Talvez eu só teria que, colocar um pouco mais de precisão na mão. E esse colocar um pouquinho mais de precisão na mão, pode ser que desse ali aquela leve saturaçãozinha precoce. Se eu visse com um 4B, talvez ele ficasse poroso demais, eu tivesse que esfregar demais. Então, para um tom médio, um lápis médio também. Porque, como eu disse, eu ainda quero colocar uma textura. E eu tendo um acabamento aqui mais acetinadinho, eu consigo finalizar depois direto com o pincel. Por exemplo, ó, essa área aqui, o que eu mais tenho no desenho de branco, brilho, é esse pedaço aqui. O branco ocular não é branco, ele é um pouco mais sujinho. Eu acho que vou pegar um H. Ó, vou colocar um pouquinho aqui de OH. Só que como é uma área clara e mais ampla, acho que vou pegar um lencinho de papel para esfumar aqui. Na verdade, eu vou aproveitar e fazer até um teste com esse cotonete para maquiagem que eu comprei. Ele tem uma ponta achatada e uma mais fininha. Isso não vai interferir em relação ao papel, tá? Mas, sei lá, vamos olhar aqui. Por que não o esfuminho?
porque ele tende a manchar um pouquinho por ser um espaço mais amplo e liso. E esse aqui, ó, eu consigo usar ele mais deitadinho, até aqui, ó. Ah, legal essa parte aqui, ó. Interessante, tá? Mas eu poderia ter usado o lencinho de papel, que é muito pequenininho. O esfuminho eu só não gosto muito, não que não possa ser usado. Mas eu não tô a fim de ficar driblando mancha hoje. Interessante esse daqui, ele é mais chatinho, ó. Tá. Essa área aqui, ela é mais escura. Acho que aqui eu vou usar o B. Vou apontar o lápis, porque essa ponta aqui, ó, pra mim... Essa ponta aqui, pra mim, já tá abaulada, ó. Então, aqui a gente já vê a questão do 2B, do H e do B. Vamos ver se aqui vai dar pra usar esse... Agora é a hora que eu mais gosto. Vamos colocar uma texturinha, colocar as coisas aqui no lugar, começar a dar um formatinho mais legal. Agora eu tô com a 054B com a mão bem leve. Uma das coisas que eu gosto nesses papéis que são mais lisos é a possibilidade da gente fazer esses acabamentos finais, finalizar com um pincel. Porque a gente não tem que ficar driblando com a porosidade nessa etapa. Vou trocar aqui um pouquinho pelo 2B, que ele não é tão escuro e eu não quero esfumar. Então vou usar uma gradação um pouco mais durinha aqui em relação ao 4B, para não ter que fazer esse processo. Ou se eu tiver que fazer, que eu faça menos. Aqui com 14B de novo, eu vou fazer esses pelos bem escuros ao redor, porque agora eu quero começar a modelar e já quero ir saindo dessa parte da textura e tal. Eu quero finalizar aqui e para isso eu quero ter bem definido o que eu tenho ao redor desse olho ou não. Eu acho que eu passei um pouquinho do tom, me empolguei. Vou fazer um pincelzinho de silicone só pra dar abrir um pouquinho de claridade aqui. Se você não tem, às vezes uma limpa-tipos, embora eu não goste muito de indicar, por causa da oleosidade dela. Uma caneta borracha bem levinha, abre mais a ponta, usa ela meio deitada, você vem tirando um pouco do excesso. Ó, o Nostalgia, ele é fácil pra trazer o branco de volta. Aqui eu vou usar essa vassourinha só pra esfregar um pouquinho aqui. Então ele é fácil pra gente reativar o branco de novo, tá? Por ele ser mais lisinho ali, ele não absorve tanto o grafite como se fosse um papel mais granulado. Então a gente consegue reavivar, embora seja importante, né?
Se você sabe que é uma área branca, quanto mais você conseguir preservar, melhor. Agora vamos fazer um sombreamento, né? Vou vir aqui com a 054B. Eu quero marcar umas áreas levemente mais escuras de novo, não intensas, mas um pouco mais escuras. Eis agora o motivo de eu gostar de papéis lisos. Lembrando que o Nostalgia não é exatamente liso, ele tem ali uma gramatura bem legal, uma granulagem bem legal, ele não é aquele liso seco, tá? Eu gosto do papel mais liso por causa disso aqui, ó. Porque aqui eu consigo fazer a textura do jeito que eu gosto de fazer e ela não fica granulada. Então eu consigo já vir definindo o desenho e eu aliso, eu vou polir ele já direto com o pincel. Aí agora eu vou voltar fazendo textura, retocando, vou continuar com a técnica aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu termino essa área aqui. Eu quero aproveitar um pouquinho e vir pra cá, porque é o seguinte, aproveitando que eu comecei a esfumar, eu tenho alguns alunos, aqui eu tô com, que usam, né, o Nostalgia, e eles reclamam que o Nostalgia mancha muito, tem mais facilidade pra manchar. Eu concordo, apesar dele ser liso, mas ele tem ele é mais acetinado, ele não é totalmente
acetinado. Eu tava pensando aqui em como dar um exemplo aqui pra você. Se eu pego outros papéis que são mais acetinados do que o Nostalgia, o que acontece é que quando a gente passa o grafite, ele desliza ali pela superfície com mais facilidade. Agora o Nostalgia é como se, ó, você olhando o desenho, vou até chegar mais perto. Conforme você vai fazendo, deixa eu parar o vídeo aqui, aí ó, tá vendo essas ranhuras? É um pouquinho da textura do papel. Então é como se essas ranhuras, que é o que faz ele não ser tão liso, e um papel legal ali pro realismo, que absorve bem o grafite, dá a sensação, não estou falando que é, eu estou interpretando, que é isso que dá uma seguradinha na hora de deslizar o grafite. Quando os outros que são mais acetinados, dá a sensação que eles não têm essa ranhura tão perceptível. Então aqui, ó, eu tô com um lencinho de papel razoavelmente limpo. Eu vou passar aqui pra gente ter um pouquinho dessa ideia do sombramento. Eu entendo, deixa eu aproximar de novo, acho que vai dar pra ver melhor, que as manchas que eles costumam falar é tipo essas daqui, ó. Você consegue ver que tem alguns acúmulos aqui, ó. Tá? Vamos pôr de longe. Ó. Formam esses pequenos acúmulos. Não é tão incomum acontecer isso no desenho realista, na verdade, é bem comum. Mas tem essa sensação de que o Nostalgia tem uma certa facilidade para isso. Mas também é isso que a gente ensina nas aulas. A gente vai driblar essa mancha e tudo mais. O que acontece entre os materiais é mais ou menos isso. Tem materiais em que você não precisa ficar driblando, né? Tem materiais que é um pouco mais fluido, tá? Mas não é que não seja possível. Então agora eu vou trabalhar um pouco para tampar essas manchas e vou acabar fazendo um desenho de uma forma geral, porque ensinar as texturas, isso eu não faço devido à escola, né? A gente tem um projeto voltado para isso, mas em relação a como usar o papel, é basicamente isso, né? Então, vou concluir o desenho aqui. Ó, cuidadinho aqui com a saturação precoce, tá vendo? Eu tava usando um H e eu acabei errando um tom, eu fui tentando chegar, então ele acaba causando essas rasurinhas, tá vendo, ó? Ela machuca um pouco o papel. O que eu venho fazendo é meio que pintando aqui ao redor, tentando disfarçar um pouquinho, mas toma cuidado, tá? É característica de um papel que geralmente é um pouco mais fino, mas eu acabei saturando também e eu forcei aqui um pouquinho a barra.
ó, de novo a questão das manchas, tá? Mas não tem problema. Ainda mais por ser uma parte texturizada, a gente vem arrumando e tal, vem preenchendo, vem ajustando, mas acontece, tá? Vou trabalhar os pelos primeiro, depois eu venho finalizando com a caneta borracha. Bom, então é mais ou menos isso. Depois que eu desligar aqui a câmera, com certeza eu vou passar mais uma meia horinha detalhando aqui, mexendo em alguma textura, arrumando os fios, dar uma namoradinha aqui no desenho, que daí, né, eu faço de uma forma mais concentrada, sem a câmera, mas a base do estudo é essa. Então dá pra gente fazer um desenho de alto contraste, com bom acabamento, com textura. Eu gosto do Nostalgie. Uma das coisas que eu mais gosto e uma das preferências que eu dou pro Nostalgie são... Opa, tem gato passando em cima do desenho. Só um minuto. Isso. São os tamanhos maiores. Então, pra você que quer um papel neutro, eu digo no sentido de... aquele papel que dá pra fazer tudo, é o Nostalgie, tá? Ele tem um bom preço por uma boa quantidade de folhas, ele tem vários tamanhos por blocos, isso eu acho bem interessante. Ele é um papel acessível, não digo o mais barato, mas dentro da qualidade que ele oferece, ele é muito bom, tá? Então é isso, espero que você tenha curtido. Qualquer sugestão ou qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Bora pro próximo!